Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje regressamos às análises com uma empresa que marcou seguramente a infância de todos nós, com personagens e histórias inesquecíveis e que naturalmente passam de geração em geração, um gigante com quase um século de história na área do entretenimento que marcou muitas das melhores experiências do cinema e que em 2020 mudou agressivamente a sua estratégia de expansão. Hoje analisamos a Disney. Might wanna buckle up, baby. Antes de começar com a análise, queria pedir-vos que, se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também já sabem que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. Ora, devem existir poucas pessoas no mundo que nunca ouviram falar na Walt Disney. A empresa tem quase 100 anos de história e marcou várias gerações com animações que vão desde o carismático Rato Mickey aos mais recentes Toy Story ou Frozen e sem esquecer a emblemática Branca de Neve. Ao longo do tempo, a empresa foi ganhando alguma expressão e com alguma naturalidade foi comprando outras de menor dimensão, resultando num cada vez maior domínio e diversificação de conteúdos. São bons exemplos a aquisição da Pixar em 2006, da Marvel em 2009 ou da Lucasfilm em 2012, que trouxeram à Disney personagens e filmes aclamados aos quais deu sequência mais recentemente. Mas desenganem-se se acham que a empresa é só pura propriedade intelectual. A empresa tem ainda parques temáticos espalhados pelo mundo e uma linha de cruzeiros para quem quer desfrutar da companhia das suas personagens favoritas em alto mar. A Disney está então dividida em dois segmentos principais: o segmento da distribuição de mídia e entretenimento e o segmento de parques, experiências e produtos. O primeiro é responsável por toda a criação de conteúdos, como os filmes ou as séries e a sua distribuição, e isto é feito através de várias linhas de negócio, como as Linear Networks, como são exemplos vários canais por cabo, direto ao consumidor, como são exemplos as subscrições do Disney Plus ou do ESPN Plus, e do licenciamento, diz respeito à venda de conteúdos a terceiros, sejam eles estações de televisão ou cinemas, e da produção de novos filmes. A estratégia da empresa neste segmento passa por uma aposta forte no negócio direto ao consumidor, algo que a pandemia em 2020 veio acelerar. Isto vai levar a um decréscimo nas outras linhas de negócio, como as redes tradicionais, por exemplo, onde figuram os canais Disney Channel, Fox, ESPN ou National Geographic, que verão reduzida a sua percentagem das vendas da empresa. Do outro lado, temos o segmento responsável por duas linhas de negócio: a exploração dos parques nos Estados Unidos, Hong Kong, Paris e Xangai, bem como a exploração de viagens de cruzeiro, e os produtos de consumo, onde vende os vários livros, revistas, jogos e outros merchandises. Qual destes dois é que vocês acham que é responsável pela maior parte da receita da empresa? Se responderam o segmento de mídia e entretenimento, acertaram. O ano passado foi responsável por quase 75% da receita e quase a totalidade dos benefícios operativos. É importante salientar que o ano fiscal da Disney é de outubro a outubro, para que tenham em conta que o primeiro trimestre do ano é sempre referente ao último trimestre do calendário anterior. Podemos ver que a linha de negócio tradicional ainda é a que mais contribui para a receita total, mas o crescimento que mencionei na estratégia direta ao consumidor tem claramente vindo a ganhar mais destaque. Ainda não é uma linha de negócio que seja lucrativa, os benefícios operativos em 2021 ainda foram negativos, mas a constante escalada no número de subscritores, especialmente da Disney Plus, rapidamente fará virar as coisas. Olhando para o segmento dos parques, o negócio apresentou uma queda esperada. Lembrem-se que os números de 2021 vão desde outubro de 2020 a outubro de 2021, pelo que apanhou grande parte dos confinamentos internacionais e ainda assim conseguiu ser um segmento que apresentou lucro operativo. Isto também foi conseguido muito à conta da subida de preços para compensar as semanas em que estiveram fechados. Se olharmos para uma comparação dos últimos 3 anos,
é claramente visível o impacto da pandemia nos benefícios líquidos da empresa, passaram de 11 mil milhões para um ano 2020 muito negativo e um ano 2021 ainda muito longe dos valores de 2019. Podemos ir mais longe e explorar o primeiro trimestre deste ano, 2022, e comparar com o primeiro trimestre de 2020. Isto é, comparar os últimos 3 meses de 2021 com os últimos 3 meses de 2019. É fácil identificar que a nível de receita a empresa já recuperou para níveis pré-pandémicos, mas a nível de benefícios operativos e fluxo de caixa ainda está um pouco longe de o conseguir. No entanto, reparem como a receita relativa aos parques está quase tirada a papel químico. É lógico que o valor é o resultado do aumento dos preços, mas também mostra que o segmento está já a contribuir com valores pré-pandémicos, onde conseguia nivelar a preponderância da receita com o segmento do entretenimento. No que respeita à geografia, é bom esclarecer que o continente americano tem uma importância tremenda nas receitas da empresa em ambos segmentos. A nível de balanço, a empresa tem cerca de 16 mil milhões de dólares em caixa, uma dívida a longo prazo 3 vezes superior a este valor, mas quer a nível corrente, quer no total, os ativos são superiores aos passivos. Mais lá para a frente vai ser necessário entender esta dívida mais ao pormenor, mas por agora parece tudo saudável. Olhemos então para aquilo que foram os últimos 10 anos da empresa e tiremos algumas conclusões para estimar os próximos 10. A nível de receita, tem crescido quase a 5% ao ano, com um ligeiro percalço nestes últimos 2 anos, que como vimos, está a recuperar. O EBITDA já tinha estagnado entre 2016 e 2019 e mais do mesmo reduziu-se para metade devido não só à pandemia, mas à viragem estratégica que mencionei no início do episódio. A dívida, essa tem crescido de forma algo assustadora. 11% ao ano é certamente complicado de gerir quando nem a receita nem o EBITDA crescem a esses valores. E o mais preocupante é que existe ali um salto enorme de 2018 para 2019, onde passou de 20 mil milhões para 66 mil milhões de dólares. Isto é altamente anormal e uma breve pesquisa na internet aclarou o motivo. A Disney comprou a Century Fox por mais de 71 mil milhões de dólares e o negócio foi financiado parcialmente com dívida. Ora, a empresa tem ainda 54 mil milhões de dívida para pagar, o que é claramente uma alavancagem muito superior ao que estamos habituados a ver no seu histórico, assim que a estrutura da dívida e os juros da mesma ganham uma importância redobrada. Podemos confirmar que as taxas de juros da dívida são cerca de 3%, o que se traduz em quase 2 mil milhões em juros anuais, que somados aos montantes principais da dívida resultam num pagamento entre os 3 e os quase 8 mil milhões de dólares por ano. Eu não estou aqui a incluir os leasings financeiros da empresa porque são inferiores a 700 milhões de dólares e portanto não são muito relevantes quando comparados com a dimensão da dívida. A nível dos fluxos de caixa operativos, a empresa vinha em crescendo até 2019 e depois com a compra da Fox e da situação pandémica é fácil perceber o declínio. O CAPEX, esse manteve-se estável na última década e, portanto, os fluxos de caixa livres vêm-se afetados de igual forma que os fluxos de caixa operativos. Quero chamar a vossa atenção para a constante emissão de dívida na última década. Apenas em 2 anos a empresa pagou mais do que emitiu e é, obviamente, um ritmo insustentável. Parte da explicação está nas aquisições que vimos logo a começar, mas a Disney tem obrigatoriamente de fazer um esforço para ir pagando a dívida que, como vimos, representa um valor entre os 13 e os 8 mil milhões de dólares por ano, nos fluxos de caixa livres que, no melhor dos últimos 10 anos, atingiram praticamente os 10 mil milhões. Isto também ajuda a explicar o porquê da empresa ter eliminado o dividendo em 2020. O nível da dívida e dos fluxos de caixa livres não permitem grandes ginásticas financeiras. E se as margens da empresa não começam a mostrar sinais de melhoria com esta transição mais digital, então, enquanto a dívida não baixar, não vai haver dividendos para ninguém. O múltiplo EV/EBITDA tem sofrido uma expansão e isto deve-se à transição de um modelo de negócio mais terceirizado para um modelo de negócio de subscrição, como fizeram empresas como a Microsoft, a Adobe ou, mais dentro deste ramo, a Netflix. A Disney não tem recomprado ações, pelo contrário, parte do negócio da Fox em 2019 foi feito através da emissão de novas ações, assim que este também não é um ponto positivo para a empresa. Passando à projeção do EBITDA para os próximos 10 anos, usa as previsões dos analistas até 2025 e depois um crescimento anual dentro da média histórica da empresa. Se a Disney conseguir baixar a alavancagem para as quase 2 vezes e usando um múltiplo histórico 17 vezes, obtenha um preço a 2031 de 265 dólares por ação. Se eu usar um múltiplo de 20 vezes, o que é algo mais próximo do que a Netflix ou a Adobe, com modelos de negócio idênticos, então o preço da ação será de 320 dólares, o que representaria um crescimento anual de quase 9%. Nestes casos,
Podem inclusivamente fazer um teste rápido à vossa estimativa do EBITDA para 2031. O EBITDA representa normalmente 30% da receita e em 2031 estimei 32 mil milhões de dólares. Isso significa que a receita teria de ser mais ou menos 3 vezes superior a este valor, cerca dos 96 mil milhões de dólares. Ora, nos 10 anos anteriores a receita cresceu de 42 para 67, o que é superior a 50%, portanto, crescer de 67 a 96 é pouco mais de 40%, assim que me parece perfeitamente razoável. Olhando para os fluxos de caixa dos acionistas, se eu usar uma média ajustada dos últimos 10 anos de 8 mil milhões e para os crescimentos que estão a ver na imagem, incluindo o crescimento perpétuo, o valor intrínseco da ação seria de 77 dólares. Agora, convém referir que os fluxos de caixa decaíram muito nos últimos 3 anos, e se optarmos por usar o valor de 2020 de 14 mil milhões, então o valor intrínseco da ação já se aproxima mais do valor atual. No entanto, lembrem-se que nesse ano, 2019, esses fluxos de caixa foram impactados pela enorme emissão de dívida, assim que considero mais provável a empresa rondar os valores que usei para a média. E nesse caso, a empresa está claramente sobrevalorizada, mesmo que eu use um retorno anual de 9%. Eu acho que a Disney tem um futuro risonho pela frente enquanto empresa, é um investimento sobretudo na verticalidade do negócio, agora que está focado no modelo de subscrição, a empresa consegue produzir e disponibilizar conteúdos de alta qualidade e a prova disso é que em 2 anos apenas superou os 100 milhões de subscritores com a Disney+. A Netflix, por exemplo, demorou muito mais tempo, mas também é verdade que começou do zero. Além disso, a receita por subscritor da Disney+ está bem abaixo da verificada na Netflix, o que também indica que a empresa pode esticar os preços se necessário para aumentar ainda mais as receitas. Este modelo de negócio vai obrigatoriamente melhorar as margens da empresa, bruta e operativa, que nos últimos 2 anos sofreram bastante com as restrições à mobilidade. Por outro lado, a alavancagem da empresa tem obrigatoriamente que descer e isso vai-se fazer à conta de não pagar um dividendo nos próximos anos. Outro risco é a quantidade de plataformas de streaming que já existem e competem pelos mesmos clientes. A HBO, que recentemente expandiu em Portugal, a Netflix, a Apple TV ou a Paramount Plus, são concorrência que procura melhorar também o seu catálogo de conteúdos e promete fazer a vida difícil à Disney. Assim que, se investis na empresa, tenha em conta que durante os próximos 3 ou 4 anos, dificilmente vais ter um retorno fenomenal. Agora, uma coisa parece ser certa, mais cedo ou mais tarde, a empresa voltará a ser uma máquina de fluxo de caixa confiável. Esta semana os mercados continuaram a recuperar e já anularam 50% do valor perdido desde o início do ano. O Banco de Portugal publicou algumas estatísticas este mês e entre elas estão as estimativas para os próximos anos que, como vemos, é de desaceleração económica. Importações, exportações, consumo privado e público, tudo foi projetado para menos de metade daquilo que vimos em 2021. Esta desaceleração económica não é necessariamente má, até porque vimos de um ano, 2021, com um crescimento anormal de quase 5% do PIB, mas convém referir que em 2020 o PIB português caiu mais de 8% devido à pandemia e que ainda não recuperamos para os valores de 2019. Isto é particularmente relevante porque as projeções da inflação para o mesmo período são algo caricatas. Este ano ajustou-se a expectativa para os 4% e nos próximos anos a inflação vai vertiginosamente cair para 1,6%. Ao princípio até pode fazer algum sentido, mas depois quando eu olho para os agregados do índice, algo não bate certo. Com as matérias-primas em máximos históricos e sabendo que leva algum tempo a transportar esse custo aos consumidores, projetam uma descida para metade dos bens alimentares. Os bens energéticos vão assemelhar-se a 2019, um 2019 onde o barril do petróleo estava a rondar os 65 dólares. Eu obviamente não tenho as mesmas responsabilidades e conhecimentos que as pessoas que elaboram estas projeções têm, mas parece-me que uma queda de 50% no preço do petróleo no espaço de 8 meses é algo improvável. E tendo em conta o contexto bélico que se vive na Europa, muito menos. E ainda há outra coisa que poucos estão a ter em consideração. Os depósitos dos portugueses continuam a crescer e já atingiram os 175 mil milhões de euros. O que é que acham que vai acontecer quando se derem conta que vão perder 4% deste valor? O que aconteceria à economia e à inflação em Portugal se apenas 10% destes depósitos entrassem na economia através de ativos como o imobiliário
ou, por exemplo, a serem gastos em férias ou carros. Eu espero bem estar equivocado. O portfólio fechou a semana nos 41% de valorização e acumulou $69 em dividendos no mês de março, mas a expectativa é superar os 107 recebidos em dezembro. E é tudo por hoje. Apoiem o canal deixando o vosso like, subscrevam se ainda não o fizeram, deixem a vossa opinião na caixa de comentários, porque assim ajudam o canal a crescer e a chegar até mais pessoas. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.